Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Socializando, uma produção do PET de Ciências Sociais da UFC que tem como objetivo contribuir e socializar conhecimento com estudantes de ciências humanas, em especial os estudantes de ciências sociais. O tema de hoje é sobre saúde mental na universidade e na pesquisa, um debate extremamente caro ao nosso tempo e que precisa ser pensado constantemente pelos estudantes universitários. Quem vai estar participando hoje desse debate maravilhoso será eu. Muito prazer, gente. O meu nome é Lívia Cavalcante, sou bolsista do PET, estudante do 6º semestre de licenciatura em Ciências Sociais e é uma honra estar aqui conversando com vocês. Junto a mim, vai estar também socializando conhecimento comigo a Esther. Esther, se apresenta pra gente. Oi, pessoal, eu me chamo Esther Pinheiro e sou bolsista do PET. Também estou no 6º semestre em licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escolha desse tema. Diante de tantos outros que a gente podia estar falando aqui, por que falar sobre saúde mental? Bom, primeiro que na nossa vida pessoal, a saúde mental ela é um tema muito necessário de ser debatido, né? Para razões inúmeras. E com relação à universidade e à pesquisa, quando a gente entra no ambiente acadêmico, a gente está passando por um processo de amadurecimento intelectual e pessoal muito grande e muito importante. E a faculdade pode exigir muito da gente, em vários sentidos diferentes. Coincide com esse processo de amadurecimento que é carregado de muitos processos e muitos perrengues e muitas coisas maravilhosas. Mas enfim. É exatamente isso, Esther. Cada pessoa acaba tendo uma trajetória, como você falou, muitos perrengues e muitas coisas maravilhosas, meio que essa doidelice de estar dentro da universidade. Mas a pessoa tem uma história para contar. Só que o fato é que a gente precisa debater sobre isso de uma forma ampla, de uma forma crítica e principalmente levando em consideração as vivências estudantis, as amplas vivências estudantis. Porque só assim vai ser possível conseguir pensar em estratégias de enfrentamento possíveis para o adoecimento que é quase coletivo dentro do ambiente universitário. Gente, para a realização da nossa discussão, a gente dividiu esse tema, que é muito amplo, mas que precisa ser dividido de alguma forma, em duas partes. Eu vou ficar responsável por falar mais sobre as questões específicas tocantes à universidade, então, o que provoca mal-estar, o que nos atravessa. E já a Esther, ela vai falar mais sobre os aspectos sociais, explicando como essas narrativas sociais, políticas e econômicas que estão vigentes dentro do nosso ambiente universitário, mas sobretudo dentro do nosso ambiente social, acaba impactando a nossa vivência estudantil. Não poderia ser diferente para a gente que está no ambiente das ciências sociais. E a minha contribuição para o podcast vai ser feita, sobretudo, a partir do trabalho de conclusão da autora Marília Pereira de Oliveira, intitulado por Sofrimento Psíquico em Estudantes Universitários, uma revisão bibliográfica em diálogo com as ciências sociais. Já o meu texto base é um capítulo do livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que se chama O Sujeito e a Ordem do Mercado, Gênese Teórica do Neoliberalismo. Essa obra vem de 3 anos de pesquisa do LATESFIP, o Laboratório de Pesquisas em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Começando com o texto da autora Marília Pereira de Oliveira, que a gente está utilizando aqui como base, né? Primeiro eu queria falar que esse texto, ele é um texto muito bom, eu achei ele meio que por acaso, eu estava buscando uma revisão bibliográfica que fosse recente, mas que tivesse um link com as ciências sociais, que como eu falei anteriormente, é uma forma muito específica de interpretar, né, as problemáticas, e com a questão do sofrimento psíquico não poderia ser diferente. E nessa revisão bibliográfica, a gente tem artigos publicados no período de 2006 a 2021, ou seja, é extremamente comum, e a autora ela fez um diálogo sobre o tema mediado pelas lentes da sociologia, especialmente utilizando o pensador social Pierre Bourdieu, que é um dos maiores sociólogos contemporâneos que a gente tem. Eu, particularmente, sou muito suspeita para falar, porque eu acho que o Bourdieu ele trata sobre muitos aspectos sociais que são extremamente relevantes, né, e obviamente atuais, porque ele é um clássico.
E por que a autora está usando Bourdieu nesse trabalho? O que o Bourdieu tem a ver com sofrimento psíquico? A utilização do Bourdieu nesse trabalho se dá pelo fato dessa pesquisadora ter encontrado nos dados analisados a presença de temas que acabam estando no escopo do estudo do Bourdieu, né? Como, por exemplo, as relações de poder, capital cultural, desigualdade social, questões de mal-estar no período da obtenção do diploma, né? O Bourdieu, ele tem uma vivência muito específica dentro desse contexto, então faz muito sentido também ele estar produzindo sobre isso. E, obviamente, que eu não vou conseguir dar conta de todo o artigo aqui, mas eu vou expor os aspectos que mais me chamaram a atenção, e caso quem esteja nos ouvindo tenha interesse em ler na íntegra, a gente vai estar deixando o link disponível tanto aqui no Spotify quanto no YouTube para que vocês tenham acesso a esse texto que vale muito a pena. Mas vamos lá, gente, começando agora de fato o nosso debate. Para falar sobre a universidade, a gente precisa falar sobre jovem, porque acabam sendo grupos que estão mais presentes, né? Quantitativamente são mais significativos dentro do contexto universitário, apesar do contexto universitário, obviamente, não ser composto só por eles, mas a gente precisa estar falando sobre isso, porque, como a própria Esther falou, parte da questão do sofrimento psíquico universitário, ele diz muito sobre camadas do processo de amadurecimento, pelo nosso processo de adultecimento. Então, é importante falar sobre essa transição, né? Sobre o jovem adulto e etc. E é importante citar que, para muitos pesquisadores, a juventude ela é vista como um dos segmentos mais sobrecarregados e mais desprotegidos mesmo da modernidade, né? Em aspectos de trabalho, em aspectos de garantias sociais e etc. E é preciso olhar com muito cuidado e atenção para essa categoria, inclusive quando a gente está falando de esforços para a promoção de saúde. Só que o que a gente vê socialmente é justamente o contrário, né? Existe uma normalização e muitas vezes até uma romantização do sofrimento dos jovens adultos, né? Aquela coisa de que você pode sofrer porque você é jovem, tá tudo bem, é isso mesmo, meu filho, vamos lá, é a peleja, né? Aqui no Nordeste a gente fala peleja, que seria justamente o sofrimento mesmo, o cansaço, a luta diária. Inclusive, tem um artigo da professora de psicologia da UFC, Raquel Nascimento Coelho, que é um artigo muito interessante, que o título dele é Inserção Laboral, Juventude e Precarização, que ele vai explicar justamente como esses fenômenos, né, da inserção laboral, da juventude e da precarização acabam estando interligados de modo que, quando você pensa no jovem se inserir dentro do mercado de trabalho, você pensa e normaliza um cenário de precarização, de falta de direitos trabalhistas, de, enfim, pagamentos que não são condizentes com as atividades que ele está realizando, né? Então é muito aquela narrativa que, se você é jovem, você pode sofrer e tá tudo bem, né? E isso acaba sendo algo que não coincide com a ideia de que o jovem ele precisa ter um aspecto de promoção de saúde e etc. Só que aí a gente também precisa pensar quem é que pode ter acesso a essa saúde, seja saúde física, seja a saúde emocional, que é o aspecto que a gente está tratando aqui com mais detalhe, mas é importante, obviamente, falar sobre a nossa saúde física e sobre a nossa realidade material, porque ela influencia diretamente a nossa saúde emocional, né? Então, é importante questionar quem são as pessoas que podem desfrutar do que é saudável, né? Dessas cobranças que acabam sendo impostas para que a gente tenha esse corpo saudável, para que a gente, não só um corpo que eu digo, não é esteticamente, mas um corpo porque ele tem aquele sono regulado, aquela coisa de fazer exercício de forma constante, né? Que tem aquele lifestyle que é muito propagado nas redes sociais como um todo. E isso acaba se tornando muitas vezes uma cobrança. Que é óbvio, gente, a gente precisa de saúde para viver, para sustentar as nossas demandas, para fazer os nossos corres. Mas quem é que consegue bancar esse estilo de vida? Quem é que consegue fazer os corres de uma forma saudável, né? Então é importante levar em consideração que a posição social, ela é muito importante nessa determinação de quem pode exercer da saúde e quem não pode. E é muito complicado porque as pessoas que vivem em contextos precarizados, elas acabam muitas vezes se culpando por não conseguirem desfrutar dessa saúde, seja física, seja emocional. Então, aqui a gente está fazendo todo um aparato sobre o que é ser jovem, né, de forma muito resumida, obviamente, e sobre as narrativas que acabam atravessando a gente, sobre as nossas demandas mesmo de saúde física, como qualquer pessoa tem, mas que nem sempre é possível concretizar isso no mundo real, né?
E aí a gente vai trazer agora especificamente sobre o mundo universitário, né? Falando sobre as especificidades desse universo. Primeiro de tudo, como a Esther mesmo falou no começo do podcast, na universidade a gente acaba tendo muitas cobranças para desenvolver recursos cognitivos, recursos emocionais, né? De manejo de demanda. Então, a gente é cobrado para realizar trabalhos muito específicos, leituras muito densas, né? Quem é das ciências humanas sabe do que eu tô falando, que a gente vive numa exaustão muito forte, que as pessoas acham, tá só lendo, nossa, isso é muito fácil, né? Mas as leituras, elas também atravessam a gente, né? Elas também fazem com que a gente muitas vezes sofre um processo de desencantamento, que dá pra falar isso no podcast inteiro. Mas o ponto é que isso produz muita exaustão. E fora a nossa carga de leitura da faculdade, né, a carga que é natural da faculdade, a gente tem a obrigação de fazer rede de contato, né, o tal do networking, a gente tem a obrigação de estar engajado nos projetos da faculdade, de fazer estágio, participar de pesquisa, é muita coisa. Você precisa ir ali construindo o seu mundo em 4 anos, que muitas vezes não é suficiente para que você dê conta de realizar todas as experiências de forma significativa. Então, a vida universitária, ela é muito caótica. E aí, mais uma vez, né, gente, somando todas essas demandas com as demandas da vida adulta, né, que muitas vezes a gente acaba também realizando uma transição, que é uma transição necessária de acúmulo de tarefas em casa. Óbvio que nem todos passam por isso, tem pessoas que passam por isso mais cedo, né, mas acúmulo de tarefa em casa, obrigações muitas vezes financeiras, né, então esse amadurecimento que ele também acaba sendo cobrado da gente de uma certa posição da vida. Então, tudo isso acabam sendo potenciais estressores, de modo que a grande questão não é apenas falar sobre a universidade, mas é realizar uma combinação de fatores que levam em consideração o ambiente acadêmico, o início da vida adulta, a mudança de perfil das pessoas que têm entrado na universidade, que é algo que a gente vai adentrar mais a posteriori, fazer com que seja preciso, de uma forma tão intensa, falar sobre adoecimento dentro da universidade. Bom, pessoal, agora realizando um debate mais teórico sobre isso, a gente precisa falar sobre o Bourdieu, né? O que o Bourdieu tem a ver com isso? O Bourdieu, ele escreveu várias obras que versam sobre educação, seja a educação escolar, seja a educação acadêmica. Ele é um grande expoente da sociologia da educação. E a ideia aqui é utilizar o Bourdieu para entender que existem desigualdades que perpassam o sistema de ensino, inclusive a faculdade que está inserida dentro desse sistema, pensar como esses fatores e desdobramentos acabam impactando a vivência universitária e, consequentemente, produzem sofrimento psíquico, né? Então, uma das principais teses do Bourdieu, que versa sobre a educação, é a ideia de que o sistema educacional ele pode ser entendido como um fator-chave na legitimação das estruturas sociais e das relações de classe existentes, já que ele é baseado nos padrões e nos conhecimentos das classes detentoras de poder. O que isso significa, né? O que isso quer dizer? O Bourdieu está querendo dizer que o sistema educacional, por ele ser produzido, tanto feito por quanto feito para a classe dominante, ele acaba muitas vezes excluindo as pessoas que não estão inseridas nesse contexto de uma forma natural, no sentido natural que eu digo, sempre estiveram inseridas dentro desse contexto, né? Então ele vai entender que o sistema educacional, no lugar de ser libertador, no lugar de quebrar com as estruturas sociais, com, enfim, as questões mesmo que são existentes dentro da sociedade, ele acaba legitimando elas, né? E como consequência disso, os alunos de origem social menos favorecida, eles acabam se adaptando com maior dificuldade à cultura escolar, né? Geralmente apresentando menor rendimento, menores aspirações educacionais, menores aspirações profissionais como um todo, né? E que todo esse conhecimento da classe dominante, né, tanto do conteúdo específico, mas também sobre as regras do jogo, né, um bom domínio sobre as normas, sobre as convenções, acabaria trazendo um certo lucro, né, de um capital social privilegiado que estaria sendo proporcionado a esses indivíduos. Então, de uma forma mais simples,
Você, por estar em uma posição social mais abastada, não só abastada economicamente, mas abastada socialmente, culturalmente, por você ter acesso a outras coisas que pessoas menos favorecidas não tiveram acesso, você acaba sendo favorecido porque você tem mais conhecimento sobre aquilo. Então, por exemplo, para a classe dominante ou para classes favorecidas como um todo, a gente teria a ideia de que a universidade é uma extensão muito natural da vida escolar, né? Então, eu já tenho um conhecimento de como as coisas ali funcionam. Eu já fui socializado nesse ambiente, eu já tenho aqui as manhas do jogo, meus parentes fizeram faculdade, eu tenho conhecimento, eu sei o que me espera, o que é totalmente diferente de pessoas que não tiveram esse tipo de socialização, né? A gente vê muito na universidade, principalmente na universidade pública, mas não somente, né? Os programas de auxílio de financiamento e tal, eles mostram que o público universitário tem mudado. E a gente vê muitas narrativas de pessoas que falam que, poxa, eu sou a primeira pessoa que está entrando na faculdade aqui da minha família, né? Então, obviamente que essa pessoa, ela tá numa posição, infelizmente, desfavorecida em relação às pessoas que já foram socializadas dentro desses ambientes, né? Então, o Bourdieu, ele vai trazer a ideia de capital não só como uma ideia de acúmulo de recursos, mas também acúmulo de vantagens mesmo, né? De modo que, para você determinar a posição do indivíduo dentro do espaço social, é preciso delimitar também o capital social, econômico e cultural que ele exerce, né? Então, o capital social, econômico, cultural e etc., eles acabam representando, entrelaçados, um conjunto de benefícios, né, dentro das modalidades de poder que fazem com que as pessoas elas saiam à frente das outras, né? Então, seria justamente uma ideia de que existe meritocracia, né? Não é porque você, obviamente, gente, mas o Bourdieu, ele tá teorizando isso de uma forma muito incrível, porque ele vai mostrar como a nossa posição, ela não é só econômica, mas ela também tem inúmeras posições e a gente exerce inúmeros papéis, né, dentro do tecido social, digamos assim, de acordo com as possibilidades que a gente tem. Por que eu tô falando tudo isso? Gente, é preciso levar isso em consideração porque existem sim diferenças dentro desses capitais, né? E o ambiente educacional tá cheio disso. Então a gente precisa compreender que por mais que todas as pessoas estejam inseridas na universidade, elas estão posicionadas em lugares distintos e elas não partem do mesmo princípio, né? Então a gente precisa entender isso para pensar que a dinâmica da universidade, ela é adoecedora também porque ela não é sustentável, principalmente para grupos específicos, né? É óbvio que a gente precisa pensar a dinâmica da universidade de uma forma por inteiro, né? Mas ela não é sustentável para grupos muito específicos, que são as pessoas que precisam conversar sobre isso, dialogar sobre esse tema, né? Então, agora, depois de ter pincelado alguns aspectos importantes sobre a leitura do ambiente universitário e do jovem como um todo, eu gostaria de convidar a Esté para debater mais sobre os aspectos econômicos, sociais e políticos que acabam atravessando a nossa saúde mental no contexto contemporâneo. Bom, para falar um pouco sobre essa questão do sofrimento psíquico enquanto uma problemática social, partindo do texto que eu citei no começo do episódio, que se chama O Sujeito e a Ordem do Mercado, Gênese Teórica do Neoliberalismo, dos autores Fábio Franco, Júlio César Lemos de Castro, Ronaldo Manzi, Vladimir Safatli e Yasmin Afsar, temos um apanhado teórico que situa historicamente a construção desse sujeito neoliberal, demonstrando como a teoria filosófica, econômica e política tem um importante papel na interiorização desses valores que lançam as bases para como os indivíduos da atualidade enxergam a si próprios e as dinâmicas sociais. Partindo dessa lógica de mercado capitalista, de noções de valor, de utilidade, de interesse, eficácia, satisfação, lucro, perda, entendemos como o discurso neoliberal e sua exaltação da autonomia do indivíduo e da liberdade desse modelo de liberdade que o neoliberalismo propaga, se baseiam em uma visão da razão e da ação humana que são intrínsecas à razão do mercado. Então, a gente pode partir dessa perspectiva de ordenamento da sociedade contemporânea pensando nesse discurso hegemônico político-econômico da contemporaneidade, que é o neoliberalismo. Isso ajuda a gente a entender como o sofrimento psíquico pode ser influenciado por essas questões, né?
E o neoliberalismo vem dessa gama de processos históricos, desde Adam Smith, David Ricardo, com o liberalismo clássico, passando por Bentham e Stuart Mill, com o utilitarismo, até a escola austríaca, que tem o von Mises e o Hayek, que fundam as bases mais sólidas para essa doutrina que hoje a gente chama de neoliberal. Esses movimentos teóricos, como eu disse, eles tiveram um papel fundamental na construção da visão de sujeito, que hoje é hegemônica. Como eu falei, um sujeito cuja razão e ação são intrínsecas à razão do mercado capitalista e se baseiam nessas noções de lucro e perda, utilidade e satisfação para realizar suas escolhas e agir na sociedade. Esse modelo de ação humana preconiza essa espécie de liberdade de escolha que só é possível de existir dentro do livre mercado, pois é, antes de tudo, uma ação baseada no investimento de recursos em determinados bens. Isto é, a grosso modo, a liberdade de ação dos indivíduos se materializa na liberdade de compra e venda. O próprio Mises fala que lucro e perda, nesse sentido original, são fenômenos psíquicos. Assim, o sujeito neoliberal é um sujeito que precisa ter uma mente empreendedora, no sentido de saber otimizar o seu tempo, porque tempo é dinheiro, para conseguir investir seus recursos e energia da forma mais lucrativa possível. E o indivíduo é um ponto central dessas relações, pois ele precisa de autonomia, e ele deve ter essa autonomia. E os meios em que esse indivíduo está precisam fornecer e propagar essa necessidade de autonomia desse indivíduo, para que ele haja socialmente. Enfim, trazendo para o âmbito da universidade e da ciência, nós podemos ver claramente como essa noção de sujeito está muito forte na organização das instituições em que a gente se relaciona. E a nossa forma subjetiva de nos relacionarmos com as responsabilidades que essas instituições nos dão e que a vida nos dá. Por um lado, nossa eficácia é hierarquizada por índices de rendimento acadêmico ou por notas. E por outro, nossa saúde mental e nossa autoestima, pessoal e intelectual, são afetadas por todas essas dinâmicas, pois, para além do IRA e das metas de rendimento de estudos pessoais, ainda existem todos os sentimentos que vêm quando pensamos no que existe para além da universidade, o mundo do trabalho. Aqui acontece o que a autora citada pela Lívia, a Marília Pereira de Oliveira, chama de mal-estar do diploma. Pois, mesmo que eu consiga o tão sonhado diploma, ainda existe a concorrência absurda do mercado de trabalho, a uberização do trabalho, a desvalorização do conhecimento técnico e o TikTok. É muita coisa, e parece que mesmo que eu termine a faculdade com um IRA maravilhoso, tenha 1000 especializações, doutorado, mestrado, pós-doc, e enfim, se eu não tiver uma conta profissional no Instagram e no TikTok, não adianta de nada. Então, pensando em tudo isso e vivendo tudo isso, é muito difícil enxergarmos um futuro. A angústia ela é muito real, principalmente depois da pandemia, que às vezes a gente sente que é melhor fingir que nem existiu, mas que lá no fundo enxergamos como um tempo perdido. Nem tão no fundo assim, né? Mas enfim, as nuances são muitas e principalmente no caso das ciências humanas, no Brasil, e mais especificamente das ciências sociais. No nosso caso próximo, da UFC, sofremos com todas essas angústias que eu falei e, para além delas, a falta de status e prestígio do curso. As altas taxas de evasão, que tornam o investimento financeiro dificílimo. E essa evasão é gerada por toda essa mistura de fatores, se tornando um ciclo que faz com que ser cientista social e ter saúde mental seja um desafio constante. Os estudantes evadem, pois não têm estímulo para colocar a vocação acima das determinações econômicas e políticas da sociedade, que é baseada na ideologia de mercado de consumo, e isso pode ser considerado, essa evasão, como uma atitude inteligente desses indivíduos que evadem. Pois abandonar cursos que levam a carreiras profissionais socialmente desprestigiadas é uma expressão de consciência de indivíduos que sabem o que é melhor para o seu futuro. Assim, podemos identificar com nitidez as influências do discurso neoliberal na subjetividade e saúde mental dos sujeitos contemporâneos. Por isso, é importantíssimo, principalmente para nós das ciências humanas, identificarmos esses aspectos e conjunturas político-econômicas que moldam
essas nossas visões de mundo e essas exigências que nós temos constantemente dentro desse universo acadêmico e, enfim, da nossa sociabilidade de um modo geral, sendo estudante de ciências humanas e sendo estudante universitário. Porque somos bombardeados de muita coisa. A Lívia falou sobre essa coisa da internet, o papel que a internet tem nisso, rotinas de estudo absurdas, e saúde, e manter tudo isso funcionando ao mesmo tempo para você ser um bom indivíduo autônomo e que gere a si mesmo de forma incrível e maravilhosa, seja um desafio quase impossível, se não impossível de se alcançar. A partir desse debate, nós podemos identificar que as políticas públicas garantem o ingresso de muitos jovens mais pobres dentro da universidade. Porém, isso não garante a integração plena desses estudantes, muito menos o bem-estar psíquico destes, tendo em vista que muitas vezes eles não têm noção sobre as dinâmicas do mundo acadêmico, o que pode ser muito desafiador para essas pessoas. Portanto, o aumento da frequência de ingresso nas classes populares na universidade não deve ser tomado como um sinal incontestável de democratização, muito menos de diminuição das desigualdades sociais. Bom, gente, e eu concordo super com o que a Esté está falando. A gente precisa pensar na ideia de permanência simbólica, não só uma permanência que ela seja fática no sentido de que, ok, essas pessoas estão dentro da universidade, mas a gente precisa pensar numa universidade que ela seja mais inclusiva, numa universidade que ela seja mais realista para a realidade mesmo dos estudantes, né? E óbvio que isso é um desafio que é simples falar, mas é extremamente difícil de se concretizar, porque como a Esté fez uma explanação super rica, né, de conteúdo, a gente vive num sistema econômico que ele perpassa todas as instituições e perpassa, inclusive, as nossas instâncias psíquicas, né? Então, parece meio que um beco sem saída. E teve uma frase que a Esté falou que eu achei muito interessante, mas que é muito trágica também, que é um grande desafio de ser um cientista social que tem saúde mental. Porque a gente é uma área que acaba sendo muito atravessado mesmo pelas questões, né? Às vezes a gente tá conversando de boa e aí bate aquela vibe de cientista social, de querer ficar analisando tudo criticamente. Isso é muito exaustivo, mas, sobretudo, em relação à desvalorização mesmo, né? Então, eu queria agradecer a Esté por ter participado desse debate. Foi muito incrível. Eu aprendi bastante pesquisando, estudando e ouvindo o que ela tem para me dizer. Muito obrigada, de verdade, Esté. Eu que agradeço, Lívia. Foi maravilhoso. Aprendemos muito hoje. E textos muito bons. Super recomendo. Eu acho que todo esse livro, né, sobre neoliberalismo, que vai ficar linkado aí, onde encontrar, é muito importante para a gente pensar de forma crítica sobre como a nossa psique é afetada pelo sistema que a gente vive. E aí é isso, né? E se despedindo agora, nós duas, né? Foi um prazer participar desse debate e fiquem atentos que teremos mais episódios e mais podcasts vindo por aí. Um beijo. É isso, gente. Até mais. Um beijo. Até.